Estaban todas sin contrato. Estaban todas mas pouco estaban. Antes que a Luftwaffe existisse em nome, já existia secretamente. O Tratado de Versalhes, de junho de 1919, havia ordenado a dissolução total da capacidade aérea alemã. Os alemães tiveram que entregar mais de 15 mil aviões e 27 mil motores aeronáuticos às potências aliadas. A aviação militar foi proibida, mas os redatores do tratado cometeram um erro fundamental. Não proibiram a fabricação nem a operação de aeronaves civis. Esta omissão se tornaria um dos erros estratégicos mais caros do século XX. O general Hans von Seeckt, chefe do comando do exército no Ministério da Defesa alemão, percebeu a brecha no muro desde o primeiro momento. Em 1920, logo após a assinatura do tratado, começou a formar dentro de seu próprio ministério um pequeno grupo clandestino de oficiais regulares exclusivamente dedicado a assuntos aeronáuticos. Entre os homens que recrutou para esse grupo secreto estavam Hugo Sperle, Walter Wever e Albert Kesselring, nomes que décadas depois comandariam frotas aéreas na Segunda Guerra Mundial. Durante os anos 20, enquanto a Alemanha se arrastava na pobreza pós-guerra, as grandes empresas aeronáuticas alemãs se consolidavam silenciosamente. Heinkel, Junkers, Dornier, Focke-Wulf e mais tarde Messerschmitt desenvolviam aeronaves ostensivamente civis que na verdade estabeleciam as bases tecnológicas do que seria o futuro arsenal militar. Em 1924, von Seeckt garantiu a nomeação de um de seus colaboradores para dirigir o Departamento de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. A partir desse momento, a aviação civil alemã se desenvolveu sob controle militar encoberto. O ano de 1926 viu a criação da Deutsche Lufthansa, a companhia aérea estatal alemã. Seu presidente, Erhard Milch, foi quem supervisionou o trabalho pioneiro em instrumentação de voo e radionavegação que tornaria a Lufthansa a melhor companhia aérea da Europa. Seus pilotos e navegadores formariam o núcleo da futura organização de treinamento da Luftwaffe. Simultaneamente, o Deutscher Luftsportverband, com mais de 50 mil membros envolvidos no voo esportivo e planadores, forneceu um fluxo contínuo de jovens aviadores treinados sob o amparo aparentemente inocente do esporte. Em uma manobra especialmente ousada, von Seeckt negociou um acordo com a União Soviética para que pessoal de serviço alemão recebesse instrução de voo militar no centro de treinamento de Lipetsk. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, a infraestrutura de uma nova força aérea já estava construída e esperando. 2 anos depois, Hitler desafiou publicamente o Tratado de Versalhes ao anunciar um programa de rearmamento maciço que incluía uma nova Reichsluftwaffe sob o comando de Hermann Göring. Em 1935, a Alemanha tinha 8 esquadrões ativos, 3 de caças e 5 de bombardeiros. Eram ilegais. Mesmo assim, desfilou sobre os comícios de Nuremberg, exibindo a cruz negra da Luftwaffe a baixa altura sobre a multidão. A mensagem era deliberada e inequívoca. A Guerra Civil Espanhola de 1936 foi a sala de aula perfeita. Hitler ofereceu assistência alemã ao governo de Francisco Franco e a Luftwaffe aproveitou a oportunidade para testar suas últimas armas em condições de combate real. Lá, voaram pela primeira vez em ação de guerra alguns dos homens que definiriam a era dourada da aviação de caça alemã. Adolf Galland, nascido em março de 1912 em Westerholt, Westfália, chegou à Espanha em 1937 com a Legião Condor, os 370 aviadores alemães que navegaram de Hamburgo vestidos como civis, fingindo ser turistas de um grupo de força pela alegria. Galland foi designado para a Staffel 3 do Jagdgruppe 88 sob o comando do Oberleutnant Adolf Galland, uma unidade de apoio direto ao solo que voava os obsoletos Heinkel He-51. Os He-51 eram totalmente incapazes de enfrentar em combate aéreo os Polikarpov-Rata e Curtiss dos Leais, então Galland se concentrou no ataque ao solo, adquirindo nesse processo uma experiência valiosa sobre o apoio aéreo às tropas que mais tarde se tornaria o manual de doutrina da Luftwaffe.
No quartel de Sevilha, onde estavam alojados, Galland conheceu Werner Mölders, nascido em 18 de março de 1913 em Gelsenkirchen. Inicialmente havia uma frieza profissional entre eles, que logo se transformou em admiração mútua e em uma rivalidade fraternal que duraria até a morte de um deles. Mölders se tornaria o as de maior número de vitórias da Legião Condor, com 15 aeronaves derrubadas. Mais importante do que sua conta pessoal foi seu trabalho tático. Mölders desenvolveu na Espanha o sistema de voo em par, a Rote, e o voo com duas duplas, o Schwarm, uma formação que o mundo inteiro copiaria antes do fim da guerra. O primeiro piloto se concentrava na navegação e no ataque. O segundo protegia ambos. Era elegantemente simples e devastadoramente eficaz. Até 1938, a Alemanha já tinha uma força aérea funcional, equipada com aeronaves de design avançado e tripulações treinadas em combate real. O Messerschmitt Bf-109, que não nasceu de nenhuma demanda operacional específica, mas sim do gênio de seu designer, já era o melhor caça do mundo. A produção mensal inicial era de apenas 125 aparelhos, número que se mostraria fatalmente insuficiente para o que estava por vir. Em 1939, dos 1.491 aviões produzidos ao longo do ano, segundo os registros do general Quartiermeister alemão, apenas 449 eram caças, pouco mais de um terço. O restante eram bombardeiros. Esta proporção, que refletia a filosofia doutrinária do Comando Superior, seria uma das primeiras sementes da futura crise da Luftwaffe. Polônia e Oeste, o Blitzkrieg em seu ápice, 1939 a 1940. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Galland decolou de um aeródromo em Reichenau, Silésia, antes do amanhecer. O capitão tinha 27 anos. A guerra havia começado. Sua unidade era um grupo de apoio direto ao solo, equipado com os obsoletos biplanos Henschel HS-123. Não era exatamente o caça de última geração que ele sonhara pilotar desde seus dias de jovem aspirante a aviador em Westerholt, mas Galland sabia perfeitamente o que tinha em mãos e como aproveitar isso. Ele voou até 4 missões diárias durante os 27 dias da campanha polonesa, ataques de baixa altitude sobre concentrações de infantaria, colunas de cavalaria, pontos de comunicação. Os poloneses resistiam com coragem, mas não tinham resposta para a velocidade e a precisão do ataque coordenado. Ao final da campanha, Galland havia recebido a Cruz de Ferro de 2ª classe. O comando superior estava satisfeito, mas Galland já sabia que precisava de um avião diferente, um que caçasse. A campanha polonesa durou 27 dias. A força aérea polonesa foi destruída no solo nas primeiras horas. As comunicações foram inutilizadas pelos bombardeios. O transporte foi paralisado por ataques de baixa altitude. Os soldados poloneses foram desmoralizados pelos Junkers J-87 Stuka, cujas sirenes, instaladas deliberadamente para amplificar o terror psicológico, anunciavam a morte antes que os pilotos pudessem ver os aviões. Varsóvia queimou. O Exército Vermelho avançou até o rio Bug, do leste. Em 27 de setembro, a Polônia capitulou. A Luftwaffe perdeu 285 aviões na campanha. Era um número que o Comando Superior não considerou preocupante, dado o sucesso absoluto da operação. Foi um erro de cálculo que se repetiria em todas as campanhas seguintes. Para Galland, a campanha polonesa teve também uma consequência pessoal importante. Seus relatórios sobre as operações de apoio direto ao solo, que ele vinha redigindo meticulosamente desde seus dias na Espanha, chamaram a atenção do general Hans Jeschonek, que logo se tornaria chefe do Estado-Maior-Geral da Luftwaffe. Jeschonek era um defensor do bombardeio em picado e compartilhava com a maior parte do Estado-Maior a convicção de que esse era o caminho para o sucesso. Os relatórios de Galland sobre sua experiência na Espanha e na Polônia soaram como uma confirmação dessa visão em seus ouvidos. O elogio resultou em algo que Galland não havia buscado, uma promoção a um cargo administrativo no Ministério do Ar de Berlim para implementar seus próprios procedimentos e recomendações. Galland era um caçador, não um burocrata. Ele encontrou uma maneira de escapar desse destino se formando na linha de frente de onde vinha a ação. O inverno do Sitzkrieg
foi um período de tensão nervosa na frente ocidental. Galland, já designado para unidades de caça, se familiarizava com o Messerschmitt Bf 109E3 e aprendia com Werner Mulders a arte de disparar no ar. Essa transferência de conhecimento entre os dois pilotos foi, anos depois, descrita pelo próprio Galland como fundamental para seu desenvolvimento como piloto de caça. Mulders já tinha 10 vitórias quando Galland se juntou à sua área de operações na fronteira franco-germano-belga. Seu esquadrão, o JG-53 de Wiesbaden-Erbenheim, era mais ativo por sua posição geográfica. Galland absorveu tudo o que pôde. Em 10 de janeiro de 1940, um major da Luftwaffe que voava de Münster a Bonn carregava consigo o plano completo de operações para a ofensiva ocidental. Surpreendido pelo mau tempo, fez um pouso forçado em solo belga e não conseguiu destruir os documentos a tempo. Eles caíram nas mãos aliadas e foi necessário elaborar um novo plano completamente. A data de início da ofensiva foi adiada repetidamente. Finalmente, em 10 de maio de 1940, a maquinaria alemã foi colocada em movimento. O novo plano, o Plano von Manstein, inicialmente rejeitado pelos generais von Brauchitsch e Halder como muito arriscado, reconhecido por Hitler como brilhante e executado por Guderian, propôs uma ruptura através das Ardenas com colunas mecanizadas. Os aliados não acreditaram ser possível uma ofensiva maior por aquele terreno. O ataque foi devastador justamente por isso. Em um rápido movimento em direção ao Mar do Norte, os exércitos aliados ficaram encurralados enquanto o 8º Corpo Aéreo sob von Richthofen apoiava cada avanço dos blindados. Galland, à frente de sua unidade recém-designada ao JG-27 sob o comando do coronel Max Bell, teve que roubar suas próprias missões de combate da mesa do Estado-Maior. Ele era oficial de operações, o que na prática significava trabalho administrativo em terra. Ele deu um jeito de voar em combate apesar das restrições, aproveitando qualquer momento em que a atenção de seus superiores estivesse em outro lugar. Às 12h32 do dia 12 de maio de 1940, Adolf Galland conseguiu sua primeira vitória aérea. Foi sobre um Hurricane da RAF, derrubado em um ataque de altura perto de Liège, na Bélgica. No mesmo voo, ele adicionou uma segunda vitória. À tarde, uma terceira durante uma patrulha perto de Tirlemont. Naquele primeiro dia, derrubou 3 aviões no que ele descreveu como jogo de crianças. Os pilotos belgas voavam Hurricanes antiquados. O Bf-109E os superava em velocidade de subida em armamento e, acima de tudo, na experiência de combate de suas tripulações. O que ainda não haviam encontrado nessas primeiras semanas sobre a França e a Bélgica eram os Spitfires da RAF. Os primeiros combates com eles ocorreriam sobre Dunkerque, e a experiência seria completamente diferente. A chave para o sucesso da campanha no Oeste residiu no setor de Sedan. O avanço inesperado através das Ardenas permitiu que as colunas blindadas de Guderian chegassem ao Canal da Mancha em uma semana, isolando todo o corpo expedicionário aliado do norte da França. Os aliados não souberam onde sua defesa falhou até que já era tarde demais. Nesse movimento, a Luftwaffe desempenhou um papel essencial. Seus Stukas esmagavam as bolsas de resistência enquanto os caças mantinham o espaço aéreo livre. A coordenação entre a aviação e os blindados era tão precisa quanto na Polônia, mas agora frente a um adversário mais capaz. Dunkirk foi o primeiro aviso real dos limites da Luftwaffe. Göring, convencido por suas vitórias anteriores de que sua força aérea poderia destruir do ar a força expedicionária britânica encurralada na praia, convenceu Hitler a parar as colunas blindadas e deixar o trabalho para os aviões. A ordem parou os Panzer de Guderian, a poucos quilômetros da praia. O que aconteceu a seguir foi que 338 mil homens, mais de 120 mil deles franceses, escaparam para a Inglaterra enquanto os pilotos alemães lutavam contra uma RAF que defendia o céu com uma determinação crescente. Galland derrubou seu primeiro Spitfire sobre Dunkirk durante aqueles dias. Ele disparou de perto, seguiu o avião até ver o piloto saltar de paraquedas e observou como o paraquedas não se abriu. O inglês caiu no mar. Os pilotos de caça da RAF eram absolutamente de primeira classe, anotaria depois.
O general Vallimont, chefe de operações do quartel-general alemão, declarou após a guerra que foi Göring quem persuadiu Hitler a parar o avanço terrestre sobre Dunkerque com o argumento de que sua Luftwaffe fecharia o cerco do ar. Guderian foi mais brutal. Foi a vaidade de Göring que causou aquela decisão. A Luftwaffe pagou o preço. Demonstrou ser insuficiente para o trabalho e 338 mil soldados que deveriam ter sido prisioneiros chegaram à Inglaterra para voltar a lutar. Em 22 de junho de 1940, 43 dias após o início da ofensiva, o Marechal Pétain assinou o armistício na floresta de Compiègne. A França havia caído. Galland foi transferido para o Jagdgeschwader 26 Schlageter para comandar o terceiro grupo. Ele aterrissou no aeródromo naquele quente dia de verão com seu uniforme de voo, aproximou-se de um poço onde estavam alguns mecânicos e pediu educadamente um balde de água. "Pode pegar você mesmo", disseram sem reconhecer que estavam falando com seu novo comandante. Galland pegou o balde em silêncio e se foi. Naquela mesma tarde, derrubou 2 aviões em seu primeiro voo como comandante de grupo. No quartel-general alemão, a sensação dominante era de que a guerra havia terminado. Hitler convocou uma investidura de comandantes do exército no Opera Kroll em Berlim e fez uma oferta de paz para a Inglaterra. Um bombardeio sobre aquele edifício, apontaria Galland ironicamente, teria eliminado todo o alto comando alemão de uma vez. Mas ninguém bombardeou o Opera Kroll naquela noite de verão de 1940. Em vez disso, uma onda de promoções percorreu as Forças Armadas. Em 18 de julho, Galland foi promovido a major. Ele tinha 28 anos, e no Pas-de-Calais, diante das costas inglesas, a Luftwaffe se preparava para o próximo e mais decisivo combate de sua história. A Batalha da Inglaterra, o limite de uma arma, julho a outubro de 1940. Em 1º de agosto de 1940, o general Feldmarschall Albert Kesselring prendeu pessoalmente a Cruz de Cavaleiro no uniforme de Galland após sua 17ª vitória aérea. Eles estavam no Pas-de-Calais. Acima de suas cabeças, a grande altitude, passaram 2 Spitfires. "O que são esses?" perguntou Kesselring. "Spitfire, Herr Generalfeldmarschall", respondeu Galland. Kesselring riu. Os primeiros a parabenizá-lo. Dias depois, começou a Batalha da Grã-Bretanha. A Luftwaffe entrou nela com 2.500 aviões disponíveis. O comando alemão estimava que a Grã-Bretanha dispunha de aproximadamente 3.600 aeronaves de guerra, das quais apenas 600 eram caças de primeira linha. A superioridade técnica do Bf-109 parecia compensar a desvantagem numérica. A produção inicial do 109 em 1940 foi de apenas 125 unidades mensais, um número que se mostraria fatalmente insuficiente para o que viria. Em 1939, dos 1.491 aviões produzidos ao longo do ano, apenas 449 eram caças. O restante eram bombardeiros. Essa proporção, que refletia a filosofia doutrinária do Comando Superior, seria a primeira semente da futura crise. O primeiro e mais grave problema operacional era o alcance. Desde as bases do Pas-de-Calais e da península de Cotentin, o Bf-109 dispunha de apenas 80 minutos de voo tático total. Cruzar o canal consumia cerca de 30 minutos de ida. Restavam aproximadamente 20 minutos de combate útil sobre solo inglês antes de ter que iniciar o retorno. Um piloto que demorasse mais ficaria sem combustível sobre o canal. Durante uma única missão da ala de Galland, 12 caças foram perdidos, não por ação inimiga, mas por ficarem sem combustível. 5 conseguiram fazer pousos de emergência na costa francesa com as últimas gotas de combustível, 7 caíram no mar. Galland calculou que com depósitos adicionais descartáveis, semelhantes aos que haviam sido testados com sucesso na Espanha, o alcance poderia ter sido estendido entre 200 e 320 quilômetros. Isso teria sido a extensão decisiva, mas eles não os tinham. A área alcançável era basicamente o canto sudeste da Grã-Bretanha, um círculo com centro aproximado em Londres e raio de 200 quilômetros a partir das 2 bases principais. 9/10 da Inglaterra estavam fora do alcance alemão.
Nesse 90%, os ingleses estavam construindo aviões, treinando pilotos, formando novos esquadrões e acumulando reservas sem qualquer interferência. Churchill descreveu isso em suas memórias. A RAF simplesmente concentrou todos os seus recursos na reposição das perdas na área limitada onde o combate ocorria. Se todo o território inglês fosse o campo de batalha, esse esforço teria sido impossível. O segundo problema era o radar. A rede de detecção britânica Chain Home fornecia ao Fighter Command dados quase perfeitos sobre a posição, altitude e curso de todas as formações alemãs desde o momento em que se concentravam sobre o Pas de Calais. Para Galland, a surpresa foi amarga e total. Ironicamente, o primeiro sucesso do radar havia sido do lado alemão. Em 18 de dezembro de 1939, um conjunto experimental Freya havia detectado a aproximação de uma formação de bombardeiros da RAF sobre o Mar do Norte e guiado os caças para interceptá-los, destruindo praticamente toda a formação sem que um único avião alemão fosse abatido. Mas o comando alemão, predominantemente ocupado com planos ofensivos, não havia prestado atenção suficiente naquela tecnologia. Eles haviam erguido poucos conjuntos Freya ao longo das costas alemã, holandesa, belga e francesa. Eles tinham um alcance de 120 quilômetros, mas não forneciam leitura de altitude. A comparação com a rede britânica era devastadora. Quando os pilotos alemães entravam em combate, seus relatórios já tinham 3 horas de antiguidade. Os relatórios dos pilotos britânicos tinham apenas os segundos que o radar levava para processar os últimos dados e transmitir as ordens de ataque para os aviões já em voo. Cada movimento dos caças alemães era projetado quase sem erro nas telas dos centros de controle de caça britânicos. O Fighter Command podia direcionar suas forças para o ponto mais favorável no momento mais propício. Galland descreveu a assimetria com uma imagem simples. Os pilotos alemães dependiam de seus próprios olhos humanos. Os pilotos britânicos dependiam do olho do radar, infinitamente mais confiável e com um alcance muitas vezes maior. O caçador que vê a presa antes que a presa o veja tem sempre a vantagem. A terceira vantagem britânica era puramente geográfica. Os pilotos da RAF, que saltavam de paraquedas sobre solo inglês, podiam estar de volta à ação quase imediatamente. Os pilotos alemães na mesma situação eram prisioneiros de guerra. Os aviões ingleses danificados podiam, às vezes, chegar às suas bases ou fazer um pouso de emergência. Para os alemães, um problema mecânico sobre o canal ou sobre a Inglaterra significava perda total. Essa assimetria fazia com que cada piloto alemão abatido fosse uma perda irreparável em termos táticos imediatos, enquanto o piloto britânico continuava ativo. O quarto problema foi a formação tática e a doutrina de emprego. A Luftwaffe havia desenvolvido na Espanha a formação aberta, a Rote de 2 aviões e o Schwarm de 4. Graças ao trabalho tático de Werner Mölders, e essa formação se mostrava claramente superior à formação em V fechada que usava inicialmente a RAF. Os ingleses entenderam isso rapidamente e adotaram a formação alemã. Mas a RAF também tinha uma vantagem doutrinária que a Luftwaffe não soube contrabalançar. Seus pilotos podiam ser guiados por rádio da terra até a posição exata de ataque, enquanto os alemães deveriam confiar apenas em sua visão e seus próprios recursos. O quinto problema foi a ausência do bombardeiro pesado de longo alcance. O general Walter Wever, primeiro chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, havia defendido energicamente sua construção. A indústria alemã havia apresentado designs promissores. Mas Wever morreu em um acidente aéreo no verão de 1936 e com ele morreu o programa do bombardeiro estratégico. Considerou-se suficiente ter Stukas e grandes frotas de bombardeiros bimotor de alcance médio. Os bombardeiros disponíveis, HE-111, DO-17, JU-87 e JU-88, haviam sido construídos para uma campanha diferente. Não havia nenhum bombardeiro capaz de atingir o norte, noroeste e oeste das costas inglesas, forçando a RAF a dispersar sua defesa. Só havia um frente possível de ataque, direto, frontal, sobre o sudeste da Inglaterra. E contra esse ataque frontal, a defesa britânica, bem organizada e guiada pelo radar, se mostrou excepcionalmente eficaz.
Quando, em agosto de 1940, a chefia da Luftwaffe quis avaliar os danos infligidos às bases de caça britânicas durante a terceira fase, entre 8 de agosto e 7 de setembro, o quadro em Berlim revelou-se uma ficção. Os ataques haviam sido relativamente precisos, mas as pistas e os edifícios danificados eram reparados durante a noite. Os relatórios de bombardeio afirmavam ter destruído esquadrões inteiros. Nos papéis do quartel-general, essas bases eram riscadas dos mapas táticos como se tivessem deixado de existir. Na realidade, o Fighter Command continuava combatendo com plena eficácia. A exageração mútua das vitórias nas batalhas aéreas em grande escala, inevitáveis no calor do combate, levou a que em Berlim calculassem que já não havia mais caças britânicos quando, na realidade, eles continuavam operando em número suficiente. O encontro de Galland com Göring em Karinhal foi paradigmático de tudo o que estava errado no comando superior. O Reichsmarschall, envolto em sua jaqueta de camurça verde e botas de caça, os repreendeu pela falta de agressividade da arma de caça. Exigiu proteção fechada e rígida dos bombardeiros. Galland argumentou que o Bf-109 era superior no ataque e não era adequado para fins puramente defensivos, como o Spitfire, que, embora um pouco mais lento, era muito mais manobrável. Um caça encadeado a uma formação de bombardeiros perdia sua maior vantagem, a iniciativa. Göring rejeitou o argumento. Ao perguntar o que seus esquadrões precisavam, Mulders pediu motores mais potentes para seus 109. Galland pediu um esquadrão de Spitfires. Göring saiu sem responder. A primeira reunião de Galland com Hitler, na chancelaria do Reich em Berlim, foi uma experiência completamente diferente. O Führer ouviu sem interrompê-lo enquanto Galland expressava sua admiração pelos pilotos da RAF e seu desgosto pelas representações condescendentes da mídia de propaganda alemã sobre o inimigo inglês. Hitler assentiu várias vezes e disse que a descrição de Galland confirmava suas próprias crenças. Apontou que a guerra contra a Grã-Bretanha havia sido para ele a decisão mais difícil de sua vida, dada sua admiração pela raça anglo-saxônica. Galland ficou momentaneamente sem palavras pela conversa. Ele retornou ao canal com algo parecido com a esperança de que alguém na cúpula entendesse a magnitude do erro estratégico que estava sendo cometido. Essa esperança não durou. A quarta fase começou em 7 de setembro de 1940, quando Göring apareceu pessoalmente na costa do canal para ordenar o início dos ataques sobre Londres. Mais de 1.000 aviões, bombardeiros, Stukas, caças e destruidores constituíram a maior armada aérea reunida até aquele momento na história da guerra. Nos 38 grandes ataques sobre a capital que se seguiram, a carga total de bombas por incursão teve uma média de 500 toneladas. A formação padrão de ataque era entre 50 e 80 bombardeiros escoltados por uma ala de caças. Sobre a barreira antiaérea ao redor de Londres, o barragem de balões cativos tornava os ataques de baixa altitude e o bombardeio em picado impossíveis. Os caças britânicos eram enviados para interceptar as formações alemãs pouco antes de atingirem o objetivo. Galland não se lembrava de uma única vez em que tivessem impedido os bombardeiros de chegar ao seu alvo, mas infligiam perdas consideráveis sobre eles e sobre a escolta alemã. Os Stukas tiveram que ser retirados de Londres após as primeiras incursões massivas. Suas perdas eram insustentáveis. O HE-111 e o DO-17 mostravam que não tinham armamento defensivo suficiente para enfrentar a força e a modernidade da defesa inglesa. Os canhões antiaéreos concentrados ao redor da capital forçavam os bombardeiros a subir cada vez mais alto, o que os tornava mais lentos e aumentava ainda mais sua vulnerabilidade. A velocidade da formação limitava o desempenho de cada avião ao mínimo do mais lento. No final de outubro de 1940, os raids diurnos sobre Londres foram interrompidos. Os bombardeiros haviam perdido entre 30% e 35% de sua força. Os caças, entre 20% e 25%. A força de combate total da Luftwaffe havia sido reduzida a 3/4 do que era no começo. No entanto, falar de aniquilação ou derrota decisiva seria impreciso. Os pilotos alemães seguiram uma ordem inatingível com os meios disponíveis.
O reconhecimento de seus próprios erros, os de seus adversários e as limitações objetivas do material que possuíam era parte do que tornava os melhores pilotos da Luftwaffe analistas excepcionais do combate aéreo. A quinta fase, o Blitz noturno, começou no final de outubro de 1940, com o bombardeio de cidades inglesas: Liverpool, Birmingham, Manchester, Southampton e, sobretudo, Londres. Os pilotos de caça não participaram. Os mesmos aviadores que haviam voado nos raids diurnos pilotavam agora as mesmas aeronaves à noite, acumulando até 3 missões em uma única noite. O aprendizado da navegação noturna, do bombardeio sem ver o solo, das deficiências dos instrumentos disponíveis foi um processo de tentativa e erro com um custo humano real. Na noite de 14 para 15 de novembro, Coventry, cidade de 205 mil habitantes em Warwickshire, sede de importantes fábricas da indústria aeronáutica britânica, foi atacada por cerca de 800 aviões em múltiplas ondas. A carga total foi de 1.000 toneladas de bombas. Foi, segundo o próprio Galland, o ponto ótimo de toda a campanha noturna. Não pôde ser repetido em tal escala. As condições atmosféricas do canal no outono e inverno, a falta de sistemas adequados de navegação e localização de alvos e a pressão da RAF noturna, que melhorava continuamente, foram diluindo progressivamente a eficácia dos raids. Em abril de 1941, eles foram quase totalmente interrompidos. Sem fanfarra, a Batalha da Grã-Bretanha chegou ao fim. O que havia sido demonstrado, sem ambiguidade possível, era o limite real da Luftwaffe. Uma força projetada para apoiar campanhas terrestres de curta duração na Europa Central, incapaz de sustentar uma guerra aérea estratégica independente sobre um adversário protegido por um mar e pelo sistema de detecção mais avançado da época. O golpe contra os erros. Os canais de decisão, 1940 a 1941. Em 10 de maio de 1941, ao anoitecer, o telefone tocou na mesa de Galland. Göring, claramente agitado, ordenou-lhe decolar com toda a sua ala imediatamente. Galland apontou que já estava anoitecendo e que não havia relatórios sobre aeronaves inimigas. "Entrando?" respondeu Göring. "Você tem que parar um avião que está saindo. O deputado Führer enlouqueceu e está voando para a Inglaterra em um ME-110. Deve ser interceptado." Rudolf Hess, número 2 do Reich, havia decolado das fábricas Messerschmitt em Augsburgo sem autorização. O M-110 chegou até a Escócia, onde Hess ficou sem combustível perto de Paisley, saltou de paraquedas e foi encontrado por um fazendeiro armado com um garfo. A anedota ilustra perfeitamente a atmosfera que cercava o comando superior da Luftwaffe naquele período. Improvisação, comunicações deficientes, ordens absurdas e decisões tomadas por impulso político ao invés de lógica operacional. Mas havia erros mais profundos e mais caros do que qualquer extravagância de Hess. A produção de aviões era o problema central. Durante os anos de 1936 a 1939, a produção aeronáutica havia sido reduzida significativamente devido à falta de mão de obra qualificada e à necessidade de reconverter as instalações para atualizar armamentos e motores que já eram obsoletos no início da guerra. No outono de 1939, a produção melhorou para 700 aviões por mês. Durante o primeiro ano da guerra, só atingiu cerca de 800 mensais. Nos primeiros 2 anos do conflito, a produção manteve-se essencialmente em níveis pré-guerra. Durante 1940 e 1941, a produção de armamento alemã foi menor que a britânica. Na Batalha da Grã-Bretanha, as empresas aeronáuticas alemãs eram superadas na produção pelos britânicos em uma proporção de 2,1 para 1. Para a operação contra a Rússia, a Luftwaffe dispunha de 1.300 bombardeiros de longo alcance, frente a 775 que possuía no início das hostilidades contra a URSS. Os caças bimotor caíram de 350 para 90. Em maio de 1941, a Luftwaffe tinha 200 bombardeiros a menos do que um ano antes. Esse deterioramento foi a consequência direta de combater em múltiplas frentes sem ter estabelecido antes uma base industrial de reposição suficiente. As decisões sobre o desenvolvimento de aeronaves agravaram o problema.
O requisito de que todos os bombardeiros futuros deveriam ser capazes de realizar bombardeios em picada forçou a modificação de aparelhos que já estavam em construção. Em 1939, os bombardeiros de terceira geração, o DO-217 e o HE-177, este último com 4 motores, estavam em fase de testes de voo e precisaram ser reforçados estruturalmente para suportar ataques em picada. O resultado foi uma sucessão de falhas técnicas. Os sistemas de refrigeração dos motores explodiam em chamas, o que atrasou gravemente a introdução desses aparelhos em combate. A exigência do picado também causou o fracasso total do ME-210, que deveria atuar simultaneamente como bombardeiro pesado, caça-bombardeiro e avião de picada. Funções mutuamente incompatíveis que nenhum design poderia satisfazer de maneira satisfatória. Em 1940, quando os bombardeiros britânicos começaram a fazer incursões sobre a Alemanha e o Det começou a prever a chegada dos bombardeiros americanos, ele se tornou defensor de um maior número de caças. Suas preocupações caíram em ouvidos surdos. Jechonek não estava interessado nem em caças, nem em bombardeiros de longo alcance. Ele queria desenvolver o que chamou de bombardeiro maravilhoso. Um avião que fosse simultaneamente bombardeiro em picada, caça noturno e bombardeiro de longo alcance, tudo em um. Era naturalmente impossível pelas mesmas razões que haviam condenado todos os outros aviões de múltiplos papéis. Hitler, em 1940, ordenou paralisar toda a pesquisa e o desenvolvimento de aeronaves que não pudessem estar prontas para o serviço em 2 anos. Apesar dessa ordem, em 1943, surgiu um caça que poderia ter mudado o curso da guerra. O ME-262, o primeiro avião a jato operacional do mundo. Em meados de 1943, ele havia sido completamente testado e estava pronto para a produção. Mas Hitler tomou uma decisão que Galland qualificaria repetidamente como um dos erros mais devastadores de toda a guerra. Ordenou que fosse transformado em bombardeiro de alta velocidade. As extensas modificações para adaptá-lo ao seu novo papel atrasaram sua produção operacional demais para impedir que os aliados ganhassem a superioridade aérea sobre a Europa ou invadissem a Normandia. O resultado de todas essas decisões foi que a Luftwaffe se viu obrigada a combater as grandes batalhas aéreas de 1943 e 1944 com essencialmente o mesmo material com o qual havia começado a guerra contra a Polônia. Os bombardeiros He-111 e Ju-88, os Stuka Ju-87 e os caças Bf-109 e Mi-110. Barbarossa, o inferno sem fim, junho de 1941 a 1942. Em 22 de junho de 1941, 1 hora antes do amanhecer, começou o maior despliegue militar da história da humanidade até aquele momento. 3 grupos de exércitos alemães atacaram em uma frente de aproximadamente 3.500 quilômetros. O Grupo Norte, sob von Lieb, avançava em direção a Leningrado com os exércitos de Busch e von Küchler e o corpo blindado de Hoppner, apoiado pelo Grupo Aéreo de Keller. O Grupo Centro, o mais forte com von Bock, os exércitos de von Klug e von Weiss, os corpos blindados de Guderian e Roth e o Grupo Aéreo de Kesselring visava Moscou. O Grupo Sul, com von Rundstedt, avançava em direção à Ucrânia com os exércitos de von Reichenau e von Stülpnagel, o corpo blindado de von Kleist e o grupo aéreo de Löhr, junto com unidades húngaras e eslovacas. Nos flancos, os finlandeses, sob o marechal Mannerheim, atacavam o istmo de Carélia, e os romenos, sob o marechal Antonescu, cruzavam o rio Prut em direção a Odessa. A Luftwaffe colocou 2/3 de toda a sua força de combate neste frente, 2.475 aviões, em 21 de junho de 1941. Era o maior empenho da Luftwaffe até aquele momento e, ao mesmo tempo, uma força apenas comparável em tamanho àquela que havia sido enviada contra a França em maio de 1940. As primeiras semanas confirmaram o otimismo do comando. Os aviadores soviéticos eram, nesses primeiros dias, claramente inferiores em instrução e táticas.
Galland ouviu de Göring que bastava derrubar o líder do voo para que o resto se perdesse no caminho de volta, que poderiam ser caçados como pombos de barro. Nas primeiras semanas, a descrição não era completamente errada. Werner Mulders, transferido para a frente oriental com o Jagdgeschwader 51, derrubou 4 aviões no primeiro dia de campanha. Uma semana depois, ele havia superado o recorde histórico de 80 vitórias de Manfred von Richthofen. Em 15 de julho, ele tinha 100 vitórias confirmadas em combate, o primeiro piloto da história da aviação a alcançar essa marca. Foi retirado do frente de combate por razões de propaganda, promovido a Oberst aos 28 anos e nomeado inspetor-geral de caças. Günther Hall, que nesse período começava a acumular as primeiras de suas 275 vitórias posteriores, lembrou-se de Mulders como o homem de mais princípios que já conheci. Não era apenas sua habilidade como piloto, nem sua brilhante tática que fazia de Mulders um líder único, era também seu código moral. Seu adjunto, Hartmann Grasser, o descreveu como um homem de caráter excepcional que governava seu comando com disciplina apropriada e conduta principista. Quando um de seus pilotos metralhou um trem civil na Inglaterra durante a Batalha da Grã-Bretanha, Mulders o chamou para sua presença e lhe deu uma lição que ele nunca esqueceria sobre a diferença entre alvos militares e civis. Ele me mostrou como lutar no ar. Ele me mostrou como sobreviver e voltar de uma missão de caça. Devo minha vida a ele, disse Grasser. Por trás dos números espetaculares do verão de 1941, o corpo da Luftwaffe se desangrava silenciosamente. Em 5 de julho de 1941, apenas 2 semanas após o início, a força disponível na frente oriental havia caído de 2.475 para 1.888 aviões. Após 3 meses de combate, 1.603 aviões alemães haviam sido derrubados e 1.028 danificados. De 22 de junho de 1941 a 8 de abril de 1942, a Luftwaffe perdeu 2.951 aviões, com outros 1.997 danificados. As perdas no verão e outono de 1941 representavam mais de 1/3 de toda a produção alemã nesse período. O problema fundamental era a escala. A imensidão do território soviético tornava impossível concentrar a força segundo os princípios básicos do combate aéreo. A Luftwaffe havia sido projetada e planejada como um serviço independente. Agora, se via forçada a abandonar esse conceito. O exército exigia apoio aéreo direto em cada setor, em cada crise, em cada contra-ataque soviético. O que a estratégia alemã necessitava na Rússia era um exército aéreo capaz de atingir as fábricas localizadas além dos Urais que produziam os aviões e armas que logo afogariam a Alemanha. Esse exército não existia. O que a Luftwaffe tinha era um conjunto de caças de curto alcance e bombardeiros médios projetados para apoiar os avanços do exército na Europa Central. Assim, os caças foram deslocados para o frente sem capacidade de atingir alvos estratégicos em profundidade no território russo. Mesmo as unidades de bombardeiros médios foram colocadas na linha de frente em apoio direto ao exército, ao invés de serem usadas para destruir as fábricas que produziam os aviões e armamentos que logo esmagariam a Alemanha. O resultado foi uma espécie de armadilha dinâmica. Quanto mais aviões soviéticos a Luftwaffe derrubava, mais eram produzidos nas fábricas atrás dos Urais, fora do alcance alemão. Era, como Galland descreveu em suas memórias, como tentar exterminar um formigueiro matando as formigas uma a uma sem poder chegar ao formigueiro. Não importava quantos aviões derrubasse, os soviéticos continuavam produzindo mais e tinham pilotos para tripulá-los. Para a primavera de 1943, os soviéticos tinham 5.500 aviões no frente, contra os 2.260 que a Luftwaffe podia levar ao campo de batalha. A situação no setor de Moscou durante o outono de 1941 foi representativa da crise geral. O frio extremo, que chegou semanas antes do habitual naquele ano, paralisou as operações. Hitler, desesperado, assumiu o comando pessoal do exército, substituindo o general Feldmarschall von Brauchitsch. Essa decisão teve consequências diretas para a Luftwaffe. Com Hitler como comandante em chefe das forças e comandante do exército em uma única pessoa,
A Luftwaffe ficou cada vez mais subordinada às necessidades imediatas do exército, acelerando o processo de conversão da arma aérea independente em uma brigada de bombeiros do solo. Göring, no entanto, em um dos poucos momentos em que tentou dissuadir Hitler, havia implorado para que não começasse a guerra no leste. A Luftwaffe é o único ramo da Wehrmacht que não teve descanso desde o início da guerra. Antes de começarmos, eu disse que iríamos para o combate com meus grupos de treinamento e agora praticamente todos desapareceram. O aviso foi ignorado. As operações na Rússia também revelaram com brutalidade as deficiências logísticas que a doutrina do Blitzkrieg havia mascarado durante as campanhas anteriores. A distância dos aeródromos até as linhas de abastecimento, a ausência de infraestrutura na estepe russa, a lama do outono que transformava os caminhos de terra em armadilhas de água, o frio siberiano que fazia os lubrificantes estourarem e congelava os mecanismos dos aviões. Tudo isso reduzia dramaticamente a disponibilidade operacional das aeronaves. Uma força aérea é um instrumento tecnicamente complexo e particularmente dependente da organização logística. O que reduziu a capacidade combativa da Luftwaffe na Rússia não foi tanto a defesa aérea soviética, mas a total ausência das condições mínimas para manter funcionando um instrumento de guerra tão sofisticado. O inverno de 1941 a 1942 trouxe mais uma consequência. Hitler ordenou que a Luftwaffe realizasse operações de ponte aérea para abastecer as unidades do exército cercadas. As primeiras operações desse tipo em Demiansk e Kolm na primavera e verão de 1942 estabeleceram um precedente perigoso. A Luftwaffe conseguiu manter 3.500 soldados em Demiansk durante meses por meio de uma ponte aérea sustentada, mas o custo foi de 300 aviões. Hitler interpretou esse sucesso como a confirmação de que a Luftwaffe poderia fazer o que o exército lhe pedisse. Essa crença levaria diretamente ao desastre de Stalingrado. Para o verão de 1942, a Luftwaffe no frente oriental era uma sombra do que havia sido no início de Barbarossa. Sua força total havia caído para menos de 2.000 aviões em todos os frentes, com apenas 40% operacional em qualquer momento dado. Os pilotos que sobreviviam acumulavam missões a uma taxa sem precedentes na história da aviação. Alguns, como o tenente Hans-Ulrich Rudel, que pilotava Stukas em apoio ao exército, chegaram a voar mais de 2.000 missões de combate no frente oriental durante toda a guerra. Rudel foi derrubado 30 vezes e terminou voando com uma perna amputada. Sua história não era a norma, mas o extremo de uma curva de esforço que tornou a resistência dos pilotos alemães no frente leste algo dificilmente comparável com qualquer outra força aérea da história. Mas esse esforço individual não podia compensar a aritmética implacável da produção soviética, a geografia do imenso teatro de operações e as decisões estratégicas que haviam condenado a Luftwaffe a lutar uma guerra de desgaste sem os recursos necessários para vencê-la. Stalingrado, o sacrifício do ar, 1942 a 1943. Em dezembro de 1942, o destino da Luftwaffe e o destino do 6º Exército ficaram unidos de uma maneira que nenhum dos dois poderia sobreviver intacto. O general Friedrich Paulus e seus 300.000 homens estavam cercados no saliente de Stalingrado pelo contra-ataque soviético da Operação Urano, lançada em 19 de novembro de 1942. O cinturão de aço que os soviéticos fecharam ao redor da bolsa de Stalingrado foi a primeira grande derrota da Wehrmacht no combate terrestre convencional. Hitler decretou que o 6º Exército manteria sua posição. Göring, com a imprudente certeza que o levou a prometer que Londres cairia do ar em 1940, garantiu ao Führer que a Luftwaffe poderia abastecer o 6º Exército do ar indefinidamente. O problema era matematicamente impossível. O 6º Exército precisava de um mínimo de 600 toneladas diárias de suprimentos para operar, sendo 300 o mínimo absoluto de sobrevivência. A Luftwaffe, nos seus melhores dias durante a campanha de inverno de 1942 a 1943, raramente alcançava as 100 toneladas diárias.
Os aeródromos de onde os transportes decolavam estavam sujeitos a condições climáticas extremas. Os Junkers Ju-52, o principal avião de transporte alemão com capacidade para 2,5 toneladas de carga, precisavam ser pilotados por tripulações frequentemente sem experiência suficiente em voo instrumental ou em condições árticas. O alcance dos aeródromos disponíveis limitava o tempo sobre a zona de entrega. Para reunir os 850 aviões destinados à operação, a Luftwaffe teve que recorrer a fontes que nunca deveriam ter sido tocadas. 350 desses aviões vieram diretamente das escolas de voo avançado. Os bombardeiros HE-111, normalmente destinados a missões de combate, foram reconvertidos em improváveis cargueiros. Os instrutores de voo mais experientes foram retirados de seus postos docentes para pilotar missões de abastecimento sobre uma bolsa cercada pela artilharia antiaérea soviética e sob um céu dominado pela crescente força de caças russos. As consequências foram duplas e devastadoras. Primeiro, em termos de perdas de material. A operação de Stalingrado consumiu 488 aviões. Mas mais grave ainda foi o que foi destruído em termos de capital humano. As tripulações experientes que foram perdidas nessas missões eram insubstituíveis. Cada instrutor morto em Stalingrado significava dezenas de pilotos jovens que não receberiam a formação necessária para sobreviver em combate. O segundo nível de dano foi sistêmico. O fechamento das escolas de voo avançado para nutrir a ponte aérea provocou o fechamento de toda a formação de tripulações. Quando a operação de abastecimento terminou, com a rendição do 6º Exército em 2 de fevereiro de 1943, a cadeia de formação de novos pilotos estava quebrada. Reconstruí-la levaria meses, e esses meses foram meses em que o exército aéreo aliado, tanto americano quanto britânico, crescia sem descanso. O quadro de perdas acumuladas em tripulações já resultava nesse período em um alcance histórico. Os registros do Quartel-General do Exército Aéreo Alemão, recolhidos nos estudos posteriores da guerra, indicavam que entre setembro de 1939 e junho de 1941, o primeiro período da guerra, os mortos e desaparecidos em unidades operacionais somavam 11.584, mais 1.951 em unidades de treinamento. Mas de junho de 1941 até dezembro de 1943, apenas 2 anos e meio, as perdas se triplicaram. 30.843 mortos e desaparecidos em unidades operacionais, mais 4.186 em unidades de treinamento. O total acumulado desde o início da guerra até o final de 1943 ultrapassava os 68 mil homens entre mortos, desaparecidos e feridos. Foi precisamente nesse contexto de deterioração contínua que a Luftwaffe sofreu, no outono de 1941, 2 perdas que marcaram um ponto de inflexão emocional e operacional para toda a força. Ernst Udet, com 62 vitórias na Primeira Guerra Mundial e um carisma pessoal que o tornava inimitável, se tornara em 1938 o General Luftzeugmeister, o responsável pelo rearme da indústria aeronáutica alemã. Era uma posição para a qual ele não estava preparado organizacionalmente. O entusiasta piloto de acrobacias, o viajante do mundo que havia filmado documentários na Groenlândia com Leni Riefenstahl, carecia da severidade e da capacidade organizacional que o cargo exigia. Quando Göring começou a colocar a culpa pelo fracasso da Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha, uma tática habitual no Reichsmarschall, que nunca assumiu responsabilidades próprias, Udet se afundou sob o peso. Galland o havia visto pela última vez em Hochwald, um dos refúgios de caça de Göring, na Prússia Oriental. O que encontrou era um homem irreconhecível. O espontâneo amor pela vida, o humor natural, a calorosidade haviam desaparecido, substituídos por uma depressão profunda. Ele lhe dissera com um tom sombrio que a situação o colocava em perspectiva de um verdandoar. Na manhã de 17 de novembro de 1941, o rádio anunciou que o General Luftzeugmeister havia morrido no acidente de um novo tipo de avião. Não foi nenhum acidente. Udet havia se disparado em seu apartamento.
Galland recebeu a ordem de ir a Berlim imediatamente. No Ministério do Ar, 6 pilotos de caça, que ostentavam as mais altas condecorações alemãs de coragem, formaram a guarda de honra ao lado do caixão de Udet. Galland era um deles. Molders deveria ter sido outro, mas Molders estava na Crimeia, inspecionando unidades da Luftwaffe, quando recebeu a ordem de voltar a Berlim para o funeral de Estado. O Heinkel I-111 do Kampfgeschwader 27 Bölki, em que viajava como passageiro, decolou de Chaplinka em 22 de novembro de 1941, em meio a uma forte tempestade. Perto de Breslau, o motor esquerdo falhou. Pouco depois, o direito também parou. O piloto, o Oberleutnant Georg Kolbe, tentou um pouso de emergência no aeródromo de Breslau-Schöngarten. A aeronave caiu. Mölders morreu com a coluna vertebral fraturada e o peito esmagado. Também morreram Kolbe e o mecânico de voo, o Oberfeldwebel Hobby. Sobreviveram o comandante médico e o operador de rádio, gravemente feridos. Investigadores posteriores especularam que Mölders teria sobrevivido ao acidente se tivesse usado o cinto de segurança. Ele tinha 28 anos. 8 dias depois do funeral de Estado de Udet, Galland estava de pé ao lado de uma nova tumba no Invalidenfriedhof de Berlim. O caixão de Mölders foi enterrado ao lado de Udet e ao lado de Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial. Göring pronunciou a oração fúnebre com o mesmo estilo grandiloquente com que fazia tudo. Quando terminaram os disparos de saudação, Göring chamou Galland para o lado, agitando o bastão de marechal. "Agora é sua vez", disse ele. "Eu te nomeio aqui, general da arma de caça." Galland estava na guarda de honra e não sabia exatamente o que fazer com a espada desembainhada nessa situação. Era a última coisa que ele queria ouvir. Houve outro duelo inesperado que marcou aquele outono. Peter Göring, sobrinho do Reichsmarschall, havia sido piloto de caça do esquadrão de Galland, o JG-26 Schlageter, e era amigo íntimo do irmão mais novo de Galland. Galland os havia incorporado a ambos sob seu comando. Em 13 de novembro de 1941, poucos dias antes da morte de Udet, Galland voou aquele dia como avião de cobertura de Peter Göring, durante um ataque a uma formação de bombardeiros Blenheim com forte escolta de caça. Galland chamou pelo rádio. "Vai lá, Peter!" O avião de Peter Göring afundou-se verticalmente imediatamente. Ninguém estava atrás dele. Galland o seguiu para baixo e viu o impacto. Provavelmente ele havia sido atingido na cabeça com o primeiro fogo defensivo. Morreu com a certeza de sua primeira vitória aérea. Esse outono de 1941 condensou em poucas semanas o que a Luftwaffe perderia de maneira acelerada durante os anos seguintes. Seus melhores pilotos líderes, sua cadeia de formação, suas reservas de aviadores experientes e a margem de superioridade qualitativa que tinha sido sua maior vantagem nos primeiros anos da guerra. A Operação Trovão, o Canal da Mancha em Reverse, fevereiro de 1942. Em 12 de janeiro de 1942, Galland sentou-se no bunker da Cova do Lobo de Hitler, em Rastenberg, ao lado do Grossadmiral Reider, do Vice-Admiral Ciliax, do Commodore Ruge, comandantes dos navios de guerra, do chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, Jeschonek, ajudantes de campo e taquígrafos. Os navios de batalha Scharnhorst e Gneisenau, de 26 mil toneladas cada um, e o cruzador Prinz Eugen, de 10 mil toneladas, estavam há meses no porto francês de Brest. Juntos haviam afundado mais de 1 milhão de toneladas de navios britânicos desde o início da guerra. A RAF havia realizado 299 ataques sobre esses navios em Brest, perdendo 43 aviões e 247 tripulantes. Os navios haviam sido danificados, mas sempre reparados. Hitler queria transferi-los para a Noruega, considerando que a Escandinávia poderia ser o objetivo de uma nova ofensiva aliada apoiada pela URSS. As únicas 2 rotas possíveis eram contornar a Escócia, o que implicaria enfrentar a Home Fleet, com pelo menos 3 encouraçados e 2 porta-aviões em Scapa Flow, uma opção que a Marinha descartou desde o início, ou atravessar o Canal da Mancha em pleno dia. A segunda opção parecia suicida. Mas Galland viu nela uma possibilidade real, se o fator surpresa funcionasse. Os preparativos se desenvolveram durante semanas sob o mais absoluto sigilo.
A operação recebeu o nome de código Donner, Trovão, na Luftwaffe. A Marinha usou o código Cerberus. Para disfarçar os preparativos, tudo indicava que os navios iam sair para o Atlântico. Hitler até brincou dizendo que ia informar a Mussolini secretamente que os navios sairiam para o Pacífico para ajudar os japoneses, porque isso garantiria que a informação chegaria imediatamente ao almirantado britânico. Os navios saíram de Brest às 22 horas do dia 11 de fevereiro de 1942, 2 horas mais tarde do que o previsto devido a uma incursão aérea da RAF sobre o porto. A formação absorveu o atraso navegando a 30 nós em vez dos 26 previstos. Às 8h14 do dia seguinte, os primeiros caças noturnos da Luftwaffe decolaram na total escuridão para se posicionar sobre a frota. Às 8h54 amanheceu. Os navios estavam em frente à península de Cotentin. Pela primeira vez em séculos, forças navais inimigas atravessavam o Canal da Mancha em pleno dia. Durante horas, o silêncio foi quase sinistro. Não houve reação britânica. Os pilotos alemães, por ordem expressa, voavam rente à água para não serem detectados pelos radares da costa inglesa. Às 11 horas europeias, o serviço de escuta interceptou uma mensagem de rádio de um caça britânico informando sobre a formação alemã. Galland decidiu não abandonar o sigilo ainda. Os ingleses levaram mais 1 hora para reagir. Às 13h34 chegou o primeiro ataque britânico. 6 torpedeiros Swordfish com escolta de Spitfires. Os caças alemães se lançaram sobre os atacantes. A proteção antiaérea dos navios se juntou ao combate. Nenhum dos 6 Swordfish retornou. Galland deu a ordem visera aberta, cancelando o silêncio de rádio e a obrigação de voo rente ao solo. O combate se prolongou por toda a tarde. O Scharnhorst atingiu uma mina às 15h31, ficou parado, foi reparado e retomou a marcha. O Gneisenau atingiu outra mina após as 21 horas. Ambos os navios chegaram aos seus destinos alemães. A escuridão do dia 12 de fevereiro, os 3 navios haviam completado a travessia do canal. A Luftwaffe havia perdido 17 aviões na operação e 11 homens. Os ingleses, de acordo com seus próprios relatórios, haviam empregado cerca de 250 aviões nos ataques e apenas 39 conseguiram lançar suas armas contra a formação alemã, sem causar nenhum impacto. Churchill reconheceu publicamente em suas memórias que o público britânico ficou chocado com a notícia. Para os alemães, e especialmente para Galland e seus pilotos, foi um dos poucos dias da guerra em que tudo saiu como planejado. Mas também foi, de certa forma, uma vitória final. Após a Operação Trovão, a Luftwaffe não voltaria a realizar uma operação puramente ofensiva com um resultado favorável dessa magnitude. A maré havia mudado de direção. O Frente Mediterrâneo, a Terceira Sangria, 1941 a 1943. Enquanto a Rússia devorava aviões e pilotos no leste, o Mediterrâneo abria uma terceira ferida. A Luftwaffe havia iniciado operações no Mediterrâneo já em junho de 1940, auxiliando os italianos contra os comboios britânicos. No entanto, as campanhas no Mediterrâneo e no norte da África, que se intensificaram a partir de julho de 1941, representaram a terceira maior derrota da Luftwaffe antes do final de 1943. O problema fundamental era o mesmo que havia sido levantado na Batalha da Grã-Bretanha: a ausência de um bombardeiro pesado de longo alcance em número suficiente. A Alemanha precisava cortar os comboios americanos no mar para impedir os desembarques aliados no norte da África. Sem o bombardeiro adequado, a Luftwaffe não tinha os meios para destruir esses comboios em alto mar. As operações no Mediterrâneo e no norte da África drenaram recursos que eram urgentemente necessários na frente oriental. Em outubro de 1942, a Luftwaffe já era, segundo a expressão de um de seus próprios analistas, uma força esgotada. Para 1º de janeiro de 1943, a força total de aviões da Luftwaffe era de 4.000 unidades, mas todas as suas reservas haviam desaparecido, os aviões modernos ainda não haviam entrado em serviço, e a esperança de uma guerra de curta duração havia se dissipado definitivamente. O corpo de bombardeiros estava em estado lamentável. Apenas 270 aviões, dos quais apenas 55% eram operacionais.
O norte da África também foi o cenário de um dos ases mais extraordinários que a Luftwaffe produziu. O Hauptmann Hans Joachim Marseille, apelidado de A Estrela da África. Nascido em Berlim em 13 de dezembro de 1919, Marseille era um piloto de instinto quase sobrenatural, cujo recorde de vitórias em combate aéreo sobre os desertos do norte africano desafiava a estatística. Em 1º de setembro de 1942, em um único dia de combate sobre a área de Alamein, Marseille derrubou 17 aviões inimigos, um número que inclui 8 em 10 minutos durante uma única missão à tarde. Um feito que nenhum outro piloto da Segunda Guerra Mundial conseguiu igualar em um único dia. Sua conta total subiria para 158 vitórias, todas elas no frente ocidental. Em 30 de setembro de 1942, Marseille morreu de maneira tragicamente banal. Seu avião, um Bf-109G2, sofreu um incêndio no motor durante um voo de volta do fronte. Ao tentar sair do avião em picada, foi atingido pela cauda da aeronave e perdeu a consciência antes que seu paraquedas pudesse se abrir. Tinha 22 anos e era o oficial da Luftwaffe mais condecorado de todo o conflito no momento de sua morte. A necessidade de operar em 3 frentes simultâneas, ocidental, oriental e mediterrâneo, havia levado a Luftwaffe muito além de seus recursos. Para novembro de 1941, a crise de desenvolvimento e produção refletia a falta de previsibilidade dos planejadores militares alemães, que haviam apostado que a guerra estaria ganha até então. O céu sobre a Alemanha. A defesa do Reich, 1943 a 1944. O inverno de 1942 a 1943 foi o ponto de inflexão definitivo. Desde janeiro de 1943, a 8ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos começou a operar a partir de bases no sul da Inglaterra com bombardeiros pesados de 4 motores, os Boeing B-17 Flying Fortress e os Consolidated B-24 Liberator. Nos primeiros meses, seu raio de ação estava limitado a alvos nas zonas costeiras do continente, protegidos por caças de escolta Spitfire. Mas a tecnologia estava mudando mais rápido do que os planejadores alemães eram capazes de adaptar. O problema para a defesa do Reich se apresentou imediatamente em toda a sua magnitude. Em 17 de agosto de 1943, 315 B-17 atacaram simultaneamente as fábricas de caças em Regensburg e os rolamentos de esferas de Schweinfurt. A Luftwaffe mobilizou cerca de 300 caças que conseguiram se interpor com eficácia e dobraram o número habitual de baixas infligidas. 60 fortalezas voadores foram derrubadas e mais de 100 sofreram danos severos. Era 16% dos aviões desdobrados, o maior percentual de perdas sofrido até aquele momento. Mas a celebração durou pouco. Em 14 de outubro de 1943, em uma segunda incursão sobre Schweinfurt com 266 bombardeiros, a defesa alemã conseguiu o maior sucesso aéreo do ano, derrubando 61 bombardeiros. No entanto, já nessa época, começava a chegar aos céus da Europa o North American P-47 Thunderbolt com tanques de combustível adicionais descartáveis e o número de missões com escolta de longo alcance crescia sem parar. Galland já havia previsto o problema com anos de antecedência. No outono de 1943, ele calculava em seus relatórios que a proporção em que os caças alemães combatiam era de 1:7. No ano de 1943, o número médio de pilotos de caça disponíveis nos esquadrões de combate foi de 2.105. O número de pilotos de caça mortos, feridos ou desaparecidos durante aquele ano foi de 2.967, ou 141% do total disponível. A conclusão era inexorável. Ao final de 1943, a Luftwaffe estava em dificuldades desesperadoras. O problema da formação também era grave. As escolas de pilotagem haviam sido saqueadas para alimentar as operações, especialmente durante o desastre de Stalingrado. E o resultado foi que, em 1943, um piloto formado pela Luftwaffe recebia 160 horas de voo antes de ser enviado para uma unidade operacional. Um piloto da RAF recebia 360 horas.
Um piloto do Corpo Aéreo do Exército do EUA recebia 400 horas. A diferença era paga com vidas em cada combate. A escassez de combustível, que se tornou evidente pela primeira vez no final do verão de 1942 e se intensificou com as operações de ponte aérea sobre Stalingrado, obrigou a cortar drasticamente o voo não operacional, o que reduziu ainda mais o tempo de treinamento. Em 12 de maio de 1944, 935 bombardeiros americanos com escolta de 1.000 caças cruzaram a costa holandesa-belga em direção às plantas sintéticas de combustível alemãs. Era o começo da campanha mais eficaz de toda a ofensiva estratégica aliada, a destruição sistemática do fornecimento de combustível alemão. A produção de combustível para a aviação, que em março de 1944 havia sido de 927 mil toneladas, caiu para 715 mil em maio e para 472 mil em junho. Em setembro, a alocação mensal de octano para a Luftwaffe havia caído de um mínimo necessário de 160 mil toneladas para apenas 30 mil. As operações aéreas haviam se tornado virtualmente impossíveis. Galland, em uma de suas visitas de inspeção às bases de combate durante aquele período, descreveu a cena com uma imagem que permanece como um dos testemunhos mais vívidos da debacle aérea alemã. De uma altitude de 7.000 metros sobre a cidade de Magdeburgo, em um FW-190, observou passar perto de si uma formação de 800 bombardeiros B-17, com 2.000 toneladas de destruição em seus ventres de prata. Acima dos bombardeiros, abaixo e aos lados, os P-51 Mustang voavam em guarda permanente. O Estado-Maior já havia deixado de falar do Ruhr há muito tempo, mas continuavam negando o que estava escrito em letras realistas no céu alemão. Escreveu depois. O M-262, a última oportunidade perdida, 1943 a 1945. Era o avião mais avançado do mundo quando foi testado, e foi desperdiçado. O Messerschmitt M-262, propulsado por 2 motores a turborreator Junkers Jumo 004, voou pela primeira vez com seus motores a reação funcionando corretamente em 18 de julho de 1942. Era 160 km por hora mais rápido que o Spitfire Mk-14 mais moderno em serviço. Para meados de 1943, já havia sido completamente testado e estava pronto para a produção em massa como caça puro, a resposta da Alemanha ao P-50 e um Mustang americano, que começaria a aparecer em número crescente sobre o Reich. Um caça Mustang, ou Thunderbolt, não poderia alcançar um M-262 em voo horizontal. Mas Hitler viu outra coisa. Obsessivo com a necessidade de responder ao avanço aliado e antecipando o desembarque que sabia que viria da Inglaterra, o Führer ordenou que o Me-262 fosse convertido em um bombardeiro de alta velocidade. O avião precisava de extensas modificações para assumir seu novo papel. Essas modificações atrasaram a produção operacional da aeronave durante meses cruciais. Quando os primeiros Me-262 começaram a aparecer em número operacional significativo, já era tarde demais para que pudessem alterar o equilíbrio aéreo. Galland havia advertido isso repetidamente. Os pilotos de linha de frente haviam pedido o caça aos gritos. Quando finalmente foi permitido a Galland testar o protótipo do Me-262 como caça, em maio de 1943, ele descreveu a sensação de voar o avião como estar sentado sobre o ombro de Deus. Era uma máquina de outro mundo. E seu desperdício como bombardeiro foi, nas palavras do próprio Galland, uma das tragédias técnicas mais profundas de toda a contenda. As fricções entre Galland e Göring sobre a gestão da força de caça atingiram seu ponto de ruptura no outono de 1943, no castelo de Weltenstein. Göring, que havia recebido instruções de Hitler para impor o uso do canhão de 5 centímetros nos caças destrutores, uma ideia operacionalmente absurda que Galland considerava uma perda de tempo e recursos, acusou publicamente Galland de não se conformar ao seu conceito de general. Gritou-lhe que se ele não pudesse executar suas ordens, seria melhor dissolver a arma de caça. Galland respondeu solicitando formalmente ser aliviado do comando e enviado de volta ao frente.
Göring, atônito, respondeu brevemente: concedido. No dia seguinte, chegou-lhe uma ordem dizendo que ele permaneceria em seu posto até novo aviso. As relações entre os pilotos de caça e o comando da Luftwaffe chegaram ao limite definitivo no inverno de 1944. Galland convocou uma reunião dos pilotos de caça mais destacados do Reich em janeiro de 1945, entre eles Johannes Steinhoff e Günther Lützow, uma reunião que a imprensa posterior chamaria de a Revolta dos Ases. Apresentaram formalmente a Göring suas objeções sobre a gestão do ME-262 e o emprego da força de caça. Göring os acusou de covardia e os ameaçou com um conselho de guerra. A situação chegou a Hitler, que interveio pessoalmente. Ordenou que Galland fosse enviado para o frente como piloto de esquadrão, não como general. Foi para Galland um alívio. Nos últimos meses da guerra, comandou o JV-44, a unidade de elite de Ases que pilotavam os ME-262 em combate. Foi lá que, com 104 vitórias nas costas, ele voou os últimos combates de sua vida. O dia D e o colapso, junho de 1944 a maio de 1945. Em 5 de junho de 1944, a rádio britânica transmitiu instruções de sabotagem para a resistência francesa. Pouco antes da meia-noite, começaram os primeiros desembarques de paraquedistas entre o Sena e o Orne. A invasão da Normandia havia começado. Quando amanheceu no dia 6 de junho, a Terceira Força Aérea Alemã na França informou uma força de combate de 481 aviões. Apenas 100 eram caças, somente 64 aviões de reconhecimento. As forças aliadas disponíveis para apoiar os desembarques consistiam nos comandos de bombardeio, caça e costeiros da RAF, na 2ª Força Aérea Tática da RAF e nas 8ª e 9ª Forças Aéreas do Exército dos EUA, entre 6.000 e 7.000 aviões no total. A proporção de forças era de aproximadamente 1 para 20. Somente em 2 ocasiões, no primeiro dia dos desembarques, caças-bombardeiros alemães conseguiram penetrar o perímetro aéreo aliado e lançar suas bombas sobre a cabeça de praia. Desde o primeiro momento da invasão, os aliados tinham supremacia aérea absoluta. A transferência das unidades de caças do interior da Alemanha para a França foi um caos. As pistas de destino haviam sido destruídas na última hora. As unidades chegavam a campos que já haviam sido evacuados. Pilotos que estavam treinados para os procedimentos bem equipados das bases do Reich não conseguiam se adaptar rapidamente às condições primitivas dos campos de primeira linha na França. Os próprios campos, mal camuflados pela urgência do momento, eram observados permanentemente e ameaçados pelos caças e caças-bombardeiros aliados. Até o dia 8 de junho, a Terceira Força Aérea na França contou com apenas 80 caças operacionais das alas JG-2 e JG-26. A ordem de transferir todas as forças de caça da defesa do Reich para a França foi dada apenas no 2º dia da invasão. Para o final de julho de 1944, a situação no frente de invasão era irreversível. Um exército de milhões de soldados aliados havia saído do cerco da Normandia. Avranches caiu no dia 31 de julho. Em 25 de agosto, Paris foi liberada. Em apenas um mês de combate no frente de invasão, a Luftwaffe perdeu 1.000 aviões, incluindo os perdidos durante a transferência. O grande golpe que Galland havia planejado, a concentração de 2.000 a 3.000 caças em um ataque massivo contra as formações de bombardeiros americanos, chegou tarde demais e foi abortado pelas urgências do frente ocidental. A produção de aviões, paradoxalmente, atingiu seu auge nesse período de colapso. Em setembro de 1944, a Luftwaffe recebeu 3.013 caças monomotores, recém-fabricados ou reparados. A produção total de aviões em 1944 foi de 40.593 aparelhos de todos os tipos, o máximo absoluto de toda a guerra. Mas não havia pilotos qualificados para voá-los, nem combustível para alimentar os motores. Os aliados, ao percorrerem a Alemanha nos últimos meses do conflito, encontraram centenas de aviões alemães perfeitamente alinhados nos aeródromos, intactos, sem pilotos que soubessem voá-los, sem combustível que os colocasse em funcionamento.
Em 8 de maio de 1945, a guerra terminou. A Luftwaffe havia perdido em combate mais de 44 mil tripulantes somente entre junho de 1941 e junho de 1944, e dezenas de milhares a mais nos 12 meses finais. Dos mais de 100 mil aviadores formados durante a guerra, a grande maioria não sobreviveu ao conflito. Os pilotos, a honra que sobreviveu ao colapso. Não foi a coragem que faltou. Adolf Galland terminou a guerra com 104 vitórias aéreas, todas elas conseguidas contra aviões britânicos e americanos. Johannes Steinhoff, queimado quase até a morte no acidente de um Me-262 nos últimos dias do conflito, sobreviveu para se tornar anos depois o inspetor-geral da Bundesluftwaffe da República Federal da Alemanha. Günther Hall, com 275 vitórias confirmadas em combate, o terceiro piloto com o maior número de derrubadas da história, terminou a guerra como comandante de ala. Erich Hartmann, o diabo negro do Mar Negro para os pilotos soviéticos, acumulou 352 vitórias confirmadas, um número que nenhum outro piloto da história da aviação conseguiu igualar, e foi feito prisioneiro pelos soviéticos ao final da guerra, passando 10 anos em campos de trabalho antes de ser libertado em 1955. Galland, que havia observado do centro do poder como cada decisão estratégica equivocada condenava seus pilotos, foi talvez o mais eloquente ao traçar a linha entre a responsabilidade do comando e a capacidade dos homens. Os pilotos não falharam à Luftwaffe. A Luftwaffe falhou com eles. A decisão de não priorizar a produção de caças desde o início. A obsessão pelo bombardeio em picada que paralisou o desenvolvimento do bombardeiro estratégico. A incapacidade de estabelecer uma indústria de reposição suficiente para uma guerra prolongada. O dogma de doutrina que privou o Me-262 de seu papel natural. A gestão personalista de Göring, que colocou seus próprios interesses políticos à frente das necessidades operacionais. A interferência de Hitler em decisões puramente técnicas. A negativa de ouvir quem tinha experiência direta de combate. Todos os pesquisadores que estudaram a Luftwaffe depois da guerra, desde os autores do relatório de bombas estratégicas dos EUA até os analistas acadêmicos posteriores, concordaram em um ponto. A arma de caça alemã não foi derrotada por seus pilotos, foi derrotada por seus líderes. A história da Luftwaffe é, em última instância, a história do que o talento individual pode conseguir quando as instituições que deveria servir o consomem em vez de sustentá-lo. É a história de uma geração de aviadores que enfrentaram condições cada vez mais impossíveis com uma coragem que seus próprios inimigos reconheceram sem reservas e que foram derrotados não no combate, mas nas salas de conferências onde se tomavam as decisões que determinavam quem poderia voar amanhã, com que avião e para qual objetivo. O último voo da ala de elite JV-44, comandada por Galland com seus Me-262, foi nas últimas semanas de abril de 1945. Os aviões a jato decolavam de pista sob fogo constante. Os mecânicos trabalhavam sob bombardeio. Os pilotos, muitos deles veteranos com centenas de vitórias, voavam missões de combate, sabendo que eram as últimas. Quando o armistício chegou em 8 de maio, Galland saiu de seu avião, acendeu um cigarro, ele sempre tinha um, e entregou sua pistola. A Luftwaffe havia terminado, mas os pilotos que voaram nela, como observaram todos os autores que dedicaram suas vidas a estudá-la, nunca deixaram de ser aviadores formidáveis. E isso, no final, foi a única coisa que ninguém pôde tirar deles.